Olá galera, mais uma vez estamos aqui presentes para trazer para você mais um exercício aí da Unesp, segunda fase nesse preparatório para você fazer uma prova sensacional, beleza? Esse exercício diz o seguinte, vamos ler comigo aqui, ó. A figura 1 mostra um cilindro reto de base circular provido de um pistão que deslizam sem atrito. O cilindro contém um gás ideal a temperatura de 300 kelvins, que inicialmente ocupa um volume de 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e está a uma pressão de 2 vezes 10 a quinta pascal. Legal! O gás é aquecido, expandindo-se isobaricamente e o êmbolo desloca-se 10 centímetros até atingir a posição no máximo volume, certo? Quando é travado, conforme está aí na figura de número 2. Considerando então a área interna da base igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, determine a temperatura do gás em Kelvin na situação da figura número 2. Supondo que nesse processo a energia interna do gás aumentou de 600 joules, certo? Calcule a quantidade de calor em joules recebida pelo gás. Apresente os cálculos. Gente, primeira coisa para resolver esse exercício, os dados. Quais são os dados fornecidos? Vamos lá. Temperatura inicial do sistema, 300 kelvins. Volume inicial, 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O deslocamento do êmbolo foi de 10 centímetros. E a área do sistema é igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Para que eu preciso disso, professor? Simples. Para você conhecer a variação de volume do sistema. Qual foi a variação de volume desse sistema, gente? Então, olha só, na temperatura da situação 2, a gente vai verificar o seguinte, que a variação de volume foi, a variação de volume é a área do sistema vezes o deslocamento que a gente teve. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2, que é a área, vezes 0,1, ou 1 vezes 10 a menos 1, que foi o nosso deslocamento. Isso vai dar uma variação de volume de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, certo? Gente, se essa foi a variação de volume e a gente tinha um volume inicial de 6 vezes 10 a menos 3 e variou 2, ou seja, expandiu 2, você concorda que o volume final agora passa a ser então de 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos? Sim. Que tipo de transformação gasosa a gente teve nesse sistema? A gente teve uma transformação gasosa dita de transformação isobárica. Professor, o que remete a uma transformação isobárica? As transformações gasosas elas podem ser de 3 tipos. Ela pode ser isovolumétrica, quando o volume se mantém constante. Ela pode ser isotérmica, quando a temperatura se mantém constante. Ou ela pode ser igual desse exercício que foi dado aí, que é isobárica, quando a pressão do sistema se mantém constante. De acordo com a equação universal, a gente tem que P vezes V dividido por temperatura, ou seja, pressão vezes volume dividido por temperatura é sempre constante no sistema isolado, certo? Então, P1V1 sobre T1 tem que ser igual a P2V2 sobre T2. Só que o volume manteve constante? Não, a pressão se manteve constante. Então vai ficar aqui V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Peraí, o volume 1 você tinha. Quanto que era? 6 vezes 10 a menos 3? Marca aí. Volume 2 você tem agora, que é 8 vezes 10 a menos 3. E a temperatura 1 você também tinha, que era 300 kelvins. Cara, só falta calcular a temperatura 2. Regrinha de 3, ó. Nessa regrinha de 3 você descobre então que a temperatura de número 2 desse sistema é uma temperatura de 400 kelvins. Beleza? Houve um aquecimento nesse sistema. Gente, uma questão tranquila que permite aí que a gente trabalhe com transformações gasosas, que são conceitos básicos da física, beleza? Mas ele fez uma segunda pergunta para a gente, que ele perguntou qual é a quantidade de calor em joules recebida pelo gás. Para a gente calcular a quantidade de calor recebida pelo gás, a gente vai utilizar a primeira lei da termodinâmica, certo? Lembra da primeira lei da termodinâmica que diz que a quantidade de calor é igual à variação de energia mais o trabalho realizado? Sim. E o que é o trabalho realizado pelo sistema? O trabalho realizado pelo sistema termodinâmico é a pressão do gás vezes a variação do volume que esse gás sofre. E a variação de energia interna de um gás aí monatômico ele é 3 meios de pressão vezes variação de volume. Percebe que vai ficar tudo então em função de pressão e variação de volume. Então a quantidade de energia recebida por esse gás, a quantidade de calor,
que é variação de energia interna mais o trabalho, vai ficar igual a 3 meios de P delta V mais P delta V, certo? Gente, quanto que vai dar isso? A quantidade de calor. Bom, 3 meios de P delta V mais P delta V vai ficar 5 meios de P delta V. A quantidade de calor então vai ficar 5 meios vezes a pressão, que foi de 2 vezes 10 a quinta, vezes a variação de volume, que foi 2 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar uma quantidade de energia, uma quantidade de calor gerada para esse sistema de 1000 joules. Ok? Gente, perceba o seguinte nesse exercício. Ele deu uma informação para a gente lá no exercício que a variação de energia interna do sistema era de quanto? Ele falou que a variação de energia interna do sistema era de 600 joules. Bom, se a gente fizer pelo princípio da termodinâmica aí, essa informação seria desnecessária. Mas, professor, e se eu não fizesse por aí? Teria uma outra maneira? Cara, teria sim. A gente poderia ter feito o seguinte, ele já deu pra gente que a variação de energia interna do sistema era 600 joules, certo? Guarda ela aí. O que a gente precisava saber, então, qual era o trabalho realizado. Então, se a gente calculasse o trabalho e somasse com a variação de energia interna, também seria uma saída. O trabalho realizado é pressão vezes variação de volume. Qual foi a pressão no sistema? 2 vezes 10 a quinta. E qual foi a variação de volume? 4 vezes 10 a menos 3. Opa! 2 vezes 10 a menos 3. Então, olha só, a pressão foi de 2 vezes 10 a quinta e a variação de volume foi de 2 vezes 10 a menos 3. Se a gente fizer o produto dessa pressão por essa variação de volume, você vai chegar em uma quantidade de energia e de trabalho de 400 joules. Como você sabe que a quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia, você tem 400 mais 600 que você também chega aos 1000. Então, dependendo do caminho que você seguir, fica mais tranquilo. Eu faria utilizando a equação só de trabalho, porque ele já me deu a variação de energia interna. Mas aí fica a seu critério como resolver esse tipo de sistema. Eu te dei as duas situações, você escolhe qual é o caminho mais tranquilo. Então, olha lá, mais um conteúdo para você revisar aí para essa segunda fase, que é princípio da termodinâmica e transformações gasosas. Lembra, esse conteúdo não caiu na primeira fase, provavelmente ele vem com tudo na segunda fase. Beleza? Curtiu a resolução? Curtiu o exercício? Dá um like, compartilha com seus amigos. A gente volta em breve com outros exercícios da segunda fase da Unesp para você. Galera, não espera seu resultado. Se prepara, confia e vamos nessa. Um grande abraço, tchau!